Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Que bom estarmos aqui mais uma vez nesse domingo, dia 12 de março de 2023. Observe como o tempo tem passado rápido. Já estamos caminhando para o meio do ano de 2023, sempre esperando o nosso Senhor vir a qualquer momento. E, ao mesmo tempo, sendo firmes, abundantes, constantes no trabalho, na obra do Senhor. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Você sabia que nesse momento que eu estou aqui, eu estou trabalhando para o Senhor? Estar aqui ensinando a palavra de Deus, lendo a Bíblia com você, é um trabalho. E você sabia que você está aí ouvindo e aprendendo e analisando e julgando esta profecia. Você sabia que você está trabalhando também para o Senhor? Pois é. Estamos aqui não nos entretendo, estamos aqui não nos distraindo, passando tempo, jogando o tempo fora. Nós estamos trabalhando para o Senhor. Cuidando de escolher a boa parte que não nos será tirada. Eu queria dizer para você nessa tarde, o meu amigo, minha amiga, meus irmãos, que eu creio que nós estamos muito próximos da volta do nosso Senhor Jesus, que, diga-se de passagem, pode vir a qualquer momento. Mas eu tenho observado algumas coisas neste país, neste mundo, mais especificamente eu tenho visto que parece que o mesmo que acontece aqui no Brasil acontece na América Latina e acontece na África também, né? Ali do centro para o sul da África. O que acontece aqui no Brasil acontece na América Latina e acontece do centro e sul da África. No mundo islâmico, ou seja, lá no Oriente Médio, nós sabemos que provavelmente isso não tem acontecido porque lá existe uma perseguição contra o cristianismo. Na Europa também parece que é uma outra realidade. E nos Estados Unidos também, né? Mas o que acontece aqui no Brasil? O que acontece aqui no Brasil? Muitos falsos profetas, muitas heresias, muitas igrejas abertas, muitas. Eu já contei num vídeo passado que eu estava numa cidade chamada Paulínia. Isso foi em 2017. Estava em Paulínia, São Paulo. Fica ali do lado de Sumaré, perto de Campinas. E eu estava andando numa rua, uma avenida, e no espaço de 1 quilômetro eu contei 10 igrejas. Tinha quadrangular, tinha Assembleia de Deus, tinha Batista, tinha igrejas que a gente nunca tinha visto o nome. Era aquela fila de igreja na mesma rua. E voltando, tinha mais outras igrejas do lado de cá. Eu estava andando no bairro JK, lá em Sete Lagoas. É um bairro aqui no norte de Sete Lagoas. E é um lugar que tem muitas igrejas também. E eu vi uma ruazinha, uma esquina, onde tinha 2 igrejas, parede e meia uma com a outra, e na frente tinha mais uma igreja. Todas 3 com nomes bem estranhos. É uma coisa
interessante que tem acontecido, que vale a pena a gente comentar sobre isso. Lá em Cordesburgo, né, abriu uma igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Abriu a igreja, eles compraram o lote, fizeram um prédio e organizaram a igreja. Logo após que eles construíram a igreja, na outra esquina, coisa assim de 20 metros, na outra esquina, só virar a rua. Uma casa depois vira na rua, na esquina. Abriu uma igreja com o nome Igreja de Deus Pentecostal Unida do Brasil. Só acrescentaram o nome, um nome quase igual. Aí você passa a ver uma placa e vê a outra. Eu fico imaginando as pessoas que não têm entendimento do mundo espiritual, discernimento. O que elas ficam pensando, né? Em Curvelo, eu lembro que eu passava em Curvelo, até na rua que dá acesso à estrada que vai para Cordesburgo. E eu sempre observava, além de muitas igrejas, tinha uma igreja lá, Assembleia de Deus, com a placa Assembleia de Deus. Aí você andava mais 50 metros, do lado de cá, quase em frente, né? 50 metros é muito perto. Uma outra igreja com a placa Assembleia de Deus. É muito estranho, né? É muito estranho o que tem acontecido. Agora, uma coisa eu digo, tem igrejas que são de Deus. Tem muitas igrejas que são portas que Deus abriu. Mas já tem portas, tem igrejas que são abertas por Satanás. Tem portas que são abertas pelas forças malignas para enganar, porque está escrito aqui que Satanás ele se transforma em anjo de luz e os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Paulo escreveu isso aos Coríntios. Então nós concluímos o quê? Nós concluímos que existem muitas igrejas que são abertas pelas forças malignas. Eu estive numa cidade aí que eu não vou falar o nome dessa cidade. E nem o nome do pastor e da pastora. Foi há uns 2 anos atrás. Eu lembro que eu passei na porta, uma igrejinha, e estava o pastor e a pastora. Um ano depois, eles abandonaram a igreja e já não eram mais pastor e pastores. Eles eram donos de boteco, de bar. Abriram um bar. Já não queriam mais ter a igreja. Foram para outra cidade e abriram um bar. Aí eu fico me perguntando, qual era a intenção deles? Qual a intenção? Porque a pessoa que está pregando e não está pregando por dinheiro, visando dinheiro ou outra coisa que não seja do agrado de Deus, se a pessoa está pregando porque foi levantada por Deus mesmo, se a igreja foi aberta por Deus, não tem como essa igreja acabar e os pastores virarem dono de bar. Não tem como. Então a gente fica pensando, será que não estavam com aquela igreja aberta apenas visando um lucro? Visando dinheiro? É o caso de algumas duplas sertanejas evangélicas, gospel, que de uns tempos para cá, eu vi umas 3 duplas. Não, 3 não. 4 duplas sertanejas evangélicas que deixaram de cantar música cristã para ir cantar para o mundo. Não deram certo. Eu não vou falar o nome dessas duplas aqui, mas eu posso dizer que não deram certo. Ou algumas até voltaram a cantar o gospel, cantar música cristã. Mas eles deixaram, de repente, não vamos cantar mais na igreja, vamos cantar para o mundo. Isso nos leva a pensar o quê? Será que essas duplas e cantores evangélicos que estavam cantando para Deus e foram cantar para o mundo, será que elas cantavam mesmo como um serviço a Deus? Tinham convicção dos seus chamados como servos de Deus? Ou eles estavam ali como oportunistas para ganhar dinheiro? Surgem essas perguntas, não estou acusando ninguém, não estou querendo julgar aquilo que eu não sei,
com detalhes, mas fica essa pergunta. Será que não estavam apenas querendo ganhar dinheiro? O que eu quero dizer com toda esta conversa, com todos esses casos que eu estou contando aqui? O que eu quero dizer é que uma coisa é certa. Talvez nós, a princípio, à primeira vista, nós não podemos saber quem é de Deus e quem não é. Mas Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Com uma observação acurada, atenta, nós chegamos a uma conclusão. Pelos frutos se conhece a árvore. E eu estou dizendo das igrejas, e eu não estou falando nem do Facebook, do YouTube, da internet. Porque na internet tem muito falso profeta. E seguidos por muitos. Muitos têm seguido falsos profetas na internet. Basta o sujeito falar, oração poderosa, oração da meia-noite. Muitas pessoas, se é oração é bom, né? A pessoa já começa a seguir. Só que depois daquela oração sempre vem um ensinamento falso, sempre vem uma doutrina falsa. Tem muitas pessoas hoje que acreditam que nem precisam ir na igreja mais porque tem a palavra de Deus na internet, tem oração na internet, tem louvores na internet. Então Deus está aqui comigo na minha casa, eu faço da minha casa a minha igreja. Então muitas pessoas pensam que nem precisam congregar mais. E eu vou dizer para você uma coisa, tem muitas pessoas querendo promover o seu nome, querendo ganhar dinheiro e com essa ferramenta que é a internet. E por incrível que pareça, parece que eles conseguem ajuntar muito mais pessoas do que aqueles que realmente servem a Deus. E é aí que está o fim do que eu quero dizer. Eu acredito que de agora para frente as coisas vão se tornar muito mais difíceis. Há 30 anos atrás, nós víamos pessoas que eram do mundo se convertendo. Nós víamos pessoas realmente se convertendo de verdade, há 30, 25 anos atrás. Hoje em dia está difícil ver uma conversão, alguém que realmente se converteu. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram com as igrejas evangélicas, as pessoas se acostumaram com os louvores. Tem muita gente aí que não conhece a Deus, pessoas do mundo. Tem muitas pessoas aí que tem no celular música do mundo, música profana, e tem música evangélica, e ouve os dois. Tem pessoa que vai na igreja, mas não vai se converter nunca. A pessoa pensa, está tudo certo comigo, porque a pessoa acostumou. Muitos foram acostumados nas igrejas desde pequeno, mas nunca se converteram. Então falta o arrependimento, falta a conversão, o novo nascimento. E eu penso que de agora em diante, nós não vamos ver muita gente se convertendo, mas não. Pelo menos aqui no Brasil, ninguém zomba dos evangélicos mais, né? Quando eu me converti, eu escondi a Bíblia para ir para a igreja porque as pessoas zombavam da gente na rua. Ficavam dizendo, ô glória! A gente passava, sabiam que a gente era crente, ficava, Pai do Senhor, irmão, glória a Deus, irmão, zombando da gente. As pessoas zombavam, muitos odiavam os crentes. Hoje em dia, o sujeito às vezes está lá cantando uma música profana e citando lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Talvez você saiba do que eu estou falando. Está lá num show de música profana, servindo ao inimigo, e no final diz, para terminar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sou de Deus. Ainda diz que é de Deus. Então veja que as pessoas acostumaram com a Bíblia, acostumaram com o Evangelho, acostumaram com a igreja evangélica, e as pessoas não estão se convertendo. E eu não penso que vai haver avivamento para frente, não. As coisas vão piorar. Eu fico olhando versículos da Bíblia como esse aqui, Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Obviamente que isso aqui Jesus está se referindo ao período que os salvos não estiverem mais aqui nessa terra, não tiver mais a igreja aqui. É o período da tribulação para Israel. Mas se esse período vem depois, é natural que o palco esteja sendo montado,
que hoje esteja havendo uma preparação para que as coisas fiquem dessa forma, né? Aqui em 2 Timóteo 3, Paulo escreve assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. É uma lista. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ou seja, quando ele diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, quando ele diz aqui no final, destes, afasta-te, ele está asseverando, nos fazendo entender que nós já estamos nos últimos dias, desde a época de Paulo. Se naquela época já eram os últimos dias, e hoje? E naquela época já havia tempos trabalhosos e hoje muito mais. E quando diz aqui mais amigos dos deleites, ou seja, dos prazeres que amigos de Deus, é o que está acontecendo hoje. As pessoas hoje, com o advento da internet, ficou mais evidente que elas são mais amigas dos prazeres, dos deleites, do que de Deus. As pessoas querem os deleites desse mundo. E nós temos também o apóstolo São João, ele diz aqui, em 1 João 2,18, filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Se na época de João, quando ele escreveu essa carta, provavelmente no final do primeiro século, já era a última hora, e hoje, meu irmão, minha irmã, ele diz no capítulo 4, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está vendo? O apóstolo Pedro também, ele fala sobre isso, o apóstolo Pedro, ele diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, no capítulo 2 da sua segunda carta. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sob as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Se nós vermos na carta de Judas aqui também, nós vamos ver falando, né, sobre os falsos mestres também, né? E eu vou terminar aqui com essa passagem aqui de 1 Timóteo 4, quando diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E tem um trecho aqui de Timóteo também, para terminar, o último versículo, 2 Timóteo 4, 1 ao 3 e 4, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo, aí é um tempo que viria ainda, e nós já estamos nesse tempo, creio eu, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. É o que está acontecendo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ou seja, dá a entender também que já era para aqueles dias que estavam vindo os tempos em que não suportariam a sã doutrina, ou seja, um ensinamento sadio, são. Hoje em dia é mais fácil as pessoas seguirem na internet e irem nas igrejas que falam fábulas, mentiras, enganações, do que seguir a verdade da palavra de Deus. Muitas pessoas querem movimento, querem show, querem coisas mirabolantes, extravagantes. Muitas pessoas querem coisas que chamam a atenção dos olhos. Tem pessoa que, se a igreja for numa casa, ou se a igreja for pobrezinha, ela não entra. Deus entra lá naquela igreja, que é pequenininha, pobrezinha, e não tem aparência, às vezes nem tem placa. O Senhor Jesus entra lá, igual a igreja da Bendita Esperança, em Códisburgo. A igrejinha pequena, não tem placa. Estamos para dar uma reforma nessa igreja, nessa igrejinha, uma reforma que está precisando. O Senhor Jesus entra lá toda vez que nos reunimos, mas tem muitas pessoas que não entram, porque diz, não, ali eu não vou entrar não. Mas se fosse uma igreja famosa, uma igreja que passa na televisão, se fosse uma igreja rica, a pessoa entraria. É uma igreja famosa. Não, eu quero ser daquela igreja. Não adianta nada. A pessoa está sendo da igreja, mas não está com Deus. Então Jesus entra em determinado lugar que tem pessoa que não entra. Então as pessoas querem muito, vão pela visão dos olhos. Vão muito. Elas querem show, movimento, espetáculo. Não é verdade? É assim que tem acontecido. E quando você vai com a sã doutrina, falar as coisas que realmente interessam, que é o puro ensino do que está escrito aqui, aquilo a pessoa parece que tem coceira no ouvido, a pessoa parece que não quer ouvir, não tem paciência, não suporta a sã doutrina. Esse tempo já chegou. E não pense que vai vir avivamento. Eu nem sei de onde que o pessoal tirou isso, avivamento. Avivamento tem que haver. Que não vai haver avivamento. As coisas vão piorar, os ímpios irão de mal a pior. Vai ficar mais difícil para pregar o evangelho. Não vai haver avivamento. Nenhum. Não vai haver. Pode haver emocionalismo, pode haver engano, arrastando multidões. Vai haver engano, emocionalismo, Satanás se transformando em anjo de luz, seus ministros se transformando em ministros de justiça, mas avivamento não vai haver. Não vai haver nenhum avivamento em lugar nenhum. Vai haver emoções, engano. E o que nós estamos esperando agora não é avivamento, não. O que nós estamos esperando agora é Jesus voltar. E como eu sempre termino as minhas pregações no WhatsApp, na igreja, no YouTube, eu termino novamente dizendo uma verdade para ser gravada no coração de todos nós. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.